Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Fatos. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o like, pois ajuda demais o canal. E não custa nada pra vocês. Só lembrando uma coisa, galera, se vocês curtem links de APKs, vão no primeiro link da descrição aqui no canal do Marcelo, beleza? Então vamos embora pro vídeo. O assunto de hoje é um assunto que de certa forma comoveu o mundo inteiro em 2001, que é o ataque terrorista às Torres Gêmeas. Para quem não lembra da época, vai ficar sabendo agora, e para quem se lembra, vamos voltar um pouquinho ao passado para uma nostalgia, né, do que aconteceu. Uma coisa bem triste, né? Para quem não sabe, galera, o ataque aconteceu, como eu acabei de dizer, né, em 2001, né, em setembro de 2001. Foi no dia 11, óbvio, né? Por isso é o nome 11 de setembro. E o que acabou acontecendo foi que 19 terroristas sequestraram, em pleno ar, vamos dizer assim, 4 aeronaves de fins comerciais, né? Que teriam passageiros dentro, óbvio. E o intuito dessas naves seria, óbvio, tocar o terror, vamos dizer assim, para os Estados Unidos. O acidente que acabou acontecendo, o fatal atentado, né, foi em Nova York, no prédio das Torres Gêmeas. E isso comoveu o mundo e chocou todo mundo na época. Lembrando assim, na época do acidente, contando todos os passageiros, teve 227 passageiros que acabaram falecendo. Levando em conta, de claro, que nos 4 aviões nenhum dos passageiros sobreviveram. E também os 19 terroristas. Isso já era o mais provável que iria acontecer com eles, né? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro avião que atingiu a primeira torre, ninguém contava como um ataque terrorista, e sim como um acidente aéreo. Mas a partir do segundo avião se chocando contra a torre, aí já ficou mais claro do que podia ter sido aquele dia 11 de setembro, né? E muita gente não sabe, assim, mas o terceiro avião que acabou se chocando contra o Pentágono também tinha os terroristas, né? E o segundo que informam, também pode ter acontecido lutas dentro do avião por parte dos passageiros tentando retomar a cabine. E infelizmente isso, a única coisa que conseguiu acontecer foi no quarto avião, né? Que os passageiros decidiram lutar, vamos dizer assim, de alguma forma, pela sua vida e tentar retomar a aeronave. Mas isso acabou não acontecendo, sem sucesso. O avião caiu antes do alvo que era para ter acontecido, matando todo mundo que estava a bordo, né? No dia do acidente, óbvio, morreu muita gente que estava nos prédios, né? As duas torres estavam cheias de gente, era um horário de pico, vamos dizer assim, né? De começo de trabalho, começo de manhã. E muita gente que estava nos prédios e aos arredores também morreram. Além, claro, de diversos bombeiros, policiais, paramédicos que estavam lá. 2 horas depois do segundo avião ter se chocado contra a torre, as duas torres vieram abaixo. Elas ficaram com a estrutura muito fragilizada, né? Óbvio, né? E acabaram vindo abaixo. Foi bem horrível, bem chocante. Existe diversos vídeos na internet mostrando sobre isso. E assim, é até um pouco chato falar sobre isso, mas é uma coisa que é importante, né? Falar e voltar ao passado, né? Na época, o Osama Bin Laden, que na época era da Al-Qaeda, que foi quem reivindicou o ataque e depois assumiu a autoria, ele acabou se tornando, com consequência disso, o homem mais caçado do mundo, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem, vocês comentem aqui embaixo. Eu faço um vídeo também explicando sobre isso. Que foi uma caçada surpreendente, assim, apavorante. E que só teve fim mesmo em 2013. Se eu não estou enganado, foi em 2013. Mas, como eu disse, é um assunto para um outro vídeo, né? Também, com consequência disso, né? Várias modificações tiveram que acontecer na época. Muita gente não sabe, mas inclusive o jogo de videogame, né, de console de videogame, o GTA 3 foi modificado por causa disso aí, desde a thumb da capa do jogo, até mesmo algumas coisas como
aviões e algumas outras coisas tiveram que ser mudadas por consequência do ataque, pelo fato de que o jogo acabou saindo no mesmo ano, né? O jogo acabou sendo lançado ao mesmo ano, então teve até um pequeno atraso, vamos dizer assim, pela falta de ter que mudar isso, mudar alguns detalhes que acabaram acontecendo. Um jogo teve que ser mudado por causa de um ataque terrorista. Depois desse ataque, óbvio, assim, os Estados Unidos tomou diversas medidas de precauções, né? As portas de aviões que na época eram portas, vamos dizer assim, comuns, né, para uma aeronave, hoje em dia não são mais, são blindadas. E para quem não sabe, dentro dos aviões, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, existe segurança a bordo, que é um policial do aeroporto que vai dentro de cada avião comercial para garantir a segurança, né? Ele é um dos homens encarregados de garantir a segurança e proteger os passageiros, e também é a única pessoa aparentemente que pode andar armada lá dentro, né? Por via das dúvidas, se vier a acontecer alguma coisa como no dia do atentado. Voltando ao assunto do atentado, assim, ó, muita coisa, né? Por si só o atentado já é apavorante, já é horrível, né? Como eu disse, existem diversas imagens na internet, mas com certeza uma das coisas que chamou muito mais atenção foi o desespero das pessoas que estavam no prédio e que, prevendo que não tinham como sair, levando em conta de que da parte do meio para baixo estava completamente destruído, e as pessoas, vendo que não tinham mais como sair, cometendo o próprio suicídio, pulando no desespero de um prédio que tinha, sei lá, acho que uns 300 metros de altura, era muito alto. Então é uma coisa assim horrível, né? Existem diversos filmes que contam a história, diversos filmes que contam o dia do atentado. Inclusive, um dos filmes conta a história de um dos bombeiros que estava dentro do prédio, né? E num ato de desespero ele começou a pedir ajuda e socorro por ligação, se identificando, claro, como bombeiro. Mas, infelizmente, isso não mudou nada, né? Como eu disse pra vocês, 2 horas depois dos aviões terem se chocado contra as torres, elas vieram abaixo. Hoje em dia, no local onde tinha os prédios, tem um memorial, né, a todas as vítimas que trabalhavam, as pessoas que se ofereceram para resgatar como bombeiros, como eu disse, bombeiros, oficiais de justiça, policiais, paramédicos. Então tem um memorial lá com o nome de todo mundo, onde todo ano, claro, eles fazem uma espécie de vigília e uma homenagem a todas as vítimas. E uma curiosidade, no Iraque, no Afeganistão, todo ano, dia 11 de setembro, eles também fazem uma espécie de vigília, assim, vamos dizer, que é um dia inteiro só de reza, em homenagem aos homens, aos terroristas, né, no caso, que se plantivaram a poder ir lá e fazer todo o ataque terrorista, né, que acabaram vindo falecer, levando em conta de, claro, eles tinham parentes, mas isso não impediu deles fazer uma atrocidade dessa. Como eu falei pra vocês, um dos aviões, ele acabou caindo antes do previsto. Isso porque, segundo o que contam, o avião só caiu realmente porque os passageiros e alguns tripulantes, a aeromoça e o pessoal que trabalhava no avião, decidiram, por fim, tentar impedir os terroristas de conseguir seguir o plano deles. Lembrando em conta também, galera, de que até o segundo avião bater, antes do segundo avião bater, a mídia local não informava o que tinha acontecido como um ataque terrorista, e sim apenas como um acidente aéreo, como eu informei no começo. Mas na época era para não aterrorizar a população. Só que a partir do momento em que o segundo avião bateu e que as autoridades começaram a levar o caso como um ataque terrorista, aí tudo mudou, todas as coisas tiveram que ser mudadas, e aí a partir desse momento um congestionamento aéreo no ar, né, acabou acontecendo porque todos os aviões foram obrigados a rebater, ou seja, descer e pousar em qualquer aeroporto. Aeroportos pequenos, médios, de grande porte, não importava. Eles tinham que pousar pelo simples fato de que poderia ter terroristas a bordo. Antes das 4 horas da tarde, acho que foi, já a metade do céu aéreo dos Estados Unidos já estava completamente interditado, não podia nenhum avião entrar ou sair do tráfego aéreo, né? Porque as Forças Armadas decidiram pegar e fechar o espaço aéreo em decorrência do que aconteceu. Então
isso aí eu acho que é tudo, assim, né? Só pra vocês terem uma ideia e uma noção de tudo que aconteceu em 2001, no dia 11, né, de setembro de 2001. Esperamos que vocês tenham gostado, e caso vocês queiram algum outro vídeo explicando mais sobre esse assunto, a gente quer trazer um vídeo também sobre o Estado Islâmico, né, sobre a Al-Qaeda certinho. Vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham que a gente traz um vídeo pra vocês. E não esqueçam de seguir nas redes sociais que vai estar em algum lugar aqui também, que eu não sei onde é que é. E de ver os outros vídeos que vai estar em algum card também por aqui, que eu também não faço ideia de onde que é. E eu não botei o nome do prédio aqui, gente, porque é um nome bem complicadinho de se falar e eu não sou muito bom em inglês, tá? Mas a tradução é meio complicada, mas é bem famoso. Mas como Torre Gêmeas todo mundo conhece, é fácil de saber. Fechou? Então, acho que isso é tudo, né? Valeu, até o próximo vídeo.